O Historiarte, trabalho dado a nós da Eletro 3 pelo professor Anderson dos Santos. Se trata de uma expressão artística que representa algum evento histórico para nos aprofundarmos nos temas apresentados em sala de aula. Nosso trabalho será em forma de poema, tentando representar ao máximo os pontos de vista e dificuldades dos participantes da Primeira Guerra Mundial. O tema foi escolhido por ser um tema que chamou muita nossa atenção durante as aulas. Já o poema foi a expressão artística que encontramos para transmitir as sensações que queremos apresentar no trabalho. A Primeira Guerra Mundial foi fomentada por diversas nações, cada uma com suas próprias razões ou interesses, ou seja, não existe apenas um país ou uma aliança culpada pela guerra. O principal antecedente foi o neocolonialismo, gerando disputas por colônias na África e Ásia. Os discursos nacionalistas, e depois as alianças militares e a corrida armamentista também foram grandes contribuintes. O estopim da guerra foi o assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro, realizado por um estudante sérvio. O Império Austro-Húngaro então declara guerra à Sérvia, recebendo apoio militar da Alemanha. Logo após, a Rússia e a França partiram em defesa da Sérvia, e então a guerra se expande para grande parte do território europeu. As alianças militares formadas naquela época consistiam na Tríplice Aliança formada pela Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Rússia. Era esperado que a guerra seria breve e grandes cargas de infantaria foram enviadas. Com as duas alianças com forças equilibradas, os avanços foram pequenos e o número de baixas foram altos. As armas como submetralhadoras e artilharias pesadas eram altamente eficazes na defesa. Essa primeira fase da Primeira Guerra Mundial foi conhecida como Guerra de Movimento. Em 1915 e 1916 ocorreu a segunda fase da Grande Guerra, chamada de Guerra das Trincheiras. Corredores cavados na terra foram feitos para abrigarem os soldados e os protegerem de tropas inimigas, impedindo ambos os exércitos a avançarem. Apesar do pouco combate direto, essa foi uma época horrível para os soldados. Os ataques às trincheiras, como bombardeios e gases tóxicos, eram letais. O estado insalubre nas trincheiras, com uma péssima higiene, infestações de ratos e doenças, também ocasionaram tantas mortes quanto as armas. Até mesmo o mantimento de comida e água era muito escasso. Após 3 anos de conflito, todas as nações estavam muito desgastadas. A guerra tendia para a Alemanha e sua aliança, porém todas as populações estavam com fome e tinham um custo de vida muito alto. Então, em 1917, os Estados Unidos entraram no conflito a favor da Tríplice Entente, com seus próprios interesses. A guerra, dessa maneira, toma um novo rumo. A Tríplice Aliança acumula diversas derrotas, enquanto britânicos e franceses recebem ajuda material e militar dos Estados Unidos. A Tríplice Aliança perde as forças, e com seus aliados fora de combate, a Alemanha se rende em 11 de novembro de 1918. No ano de 1919, é então assinado o Tratado de Versalhes. Em uma reunião dos países vencedores, os Estados Unidos, Inglaterra, França e Itália tiveram voz em um tratado de paz com a Alemanha. Os países europeus culpabilizaram a Alemanha e aplicaram condições de rendição extremamente severas a ela. Na terra de ninguém, lutávamos com fé, franceses e alemães mal conseguindo ficar de pé. Não abandonarei minha posição, mesmo cercado de soldados, isto era pior que a solidão. E ali, mais adentro, os suprimentos estocados, cheios de insetos, estavam todos estragados. Acordo ao som de disparos, outro dia de retaliação. Arrumo meus equipamentos, sem tempo para inspeção. Estou dias sem comer, talvez prestes a morrer. Só queria rever minha família outra vez, mal lembro da feição deles. Enquanto não há alvos, não tenho o que fazer. Caço ratos com amigos para ter algo a me entreter. Quando estávamos com sede, era de se desesperar. Bebíamos água de qualquer lugar, pois lá não havia água para tratar. Precisávamos de mais, além de reforços da Inglaterra, algo que nos ajude no avanço, o famoso blindado, o tanque de guerra.
Avançando sem parar, arriscando a própria vida, sem tempo para falar, lutaremos de noite e de dia. Não sei o que fazer, tanta morte e destruição. Estou começando a duvidar se fiz o certo em lutar pela nação. Durmo cheio de medo, medo de não acordar, com os meus parceiros pela noite a vigiar. Ouço gritos na madrugada, não saem da minha cabeça, perco amigos em meus braços, só queria um abraço. Mais um dia se passa, e no campo de batalha o sangue se espalha, gritos de dor e angústia. Vejo homens implorando por suas vidas, vendo foto de suas famílias. Minha família mal me reconhece, com o rosto desfigurado e o corpo cansado. Essa é a vida de um soldado. A guerra está chegando ao fim. Tanto sofrimento, será que tem fim? Já estou sem forças dentro de mim. Vejo amigos dando a vida por mim. Estou voltando para casa. Já faz uns dias que a guerra foi encerrada, mas a dor nunca se encerra. Será que valerá a pena tanta dor por essa terra? Todos conhecem a Primeira Guerra de ouvir falar ou até mesmo estudaram sobre. Mas o aprofundamento do tema nos revela a importância e o impacto real no nosso mundo. Esse período, considerado um dos mais sangrentos da história, é o que explica o porquê do nosso mundo ter evoluído dessa forma, apesar de que muitas coisas aconteceram após a guerra, mudando mais e mais o rumo da história. Como uma grande guerra, o acabar dela gerou diversas consequências, podendo até explicar o motivo da Segunda Guerra ter se gerado. E lembrando que explicar não é justificar o motivo, né? A arte feita pelo nosso grupo visa se colocar na situação de um soldado da Primeira Guerra. E o poema trata da história de um soldado e o que sentia enquanto estava nos campos de batalha. Ter feito esse trabalho e essa arte nos mostra o pesar de ter vivido essa guerra e o quão importante é estudar e entender esse tema. Foi um tema muito bom de se trabalhar, pois, dada a importância dele, tivemos muitas fontes históricas para a pesquisa, facilitando o estudo, e também diversos acontecimentos que não citamos no nosso trabalho, porém muito interessantes de ser estudado. Tornou uma experiência mais leve e até divertida para o estudo. Well, Cuphead and his pal Bugman, they like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price. And now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed, well, the devil will take their heads. I've lost all ambition or worldly acclaim. I just wanna be the one you love. I've lost all ambition or worldly acclaim. I just wanna be the one you love. Lost all ambition, worldly acclaim. I just wanna be the one you love.